Bom, vamos então à pauta do programa, à pauta dessa entrevista, para explicar para nossa audiência, Everton, o funcionamento do processo da administração das águas na barragem do Arroio Duro. Explique para nós como funciona e como está no momento. Bom, primeiro vamos fazer vamos contestar a situação, né? Eu sei que a população, a mídia, né, nós estamos muito impactados com a tragédia que aconteceu no Vale do Taquari, né? Só que nós, comunidade, nós temos que saber distinguir as coisas, né? Porque lá é uma situação bem diferente, tá? Por que eu digo bem diferente? Porque lá é um relevo diferente, tá? Uma bacia hidrográfica muito mais ampla, muito maior, tá? Lá tem uma situação também que lá não tem barragem, o rio Taquari, pelo que a gente sabe, não tem barragem, tem nos seus afluentes, né? Foi um fenômeno da natureza excepcional que ocorreu lá, né? E claro que a gente tem que respeitar a natureza e tem que respeitar o fenômeno, né? Os fenômenos. Mas, enfim, então nós temos que saber diferenciar. Aqui na nossa região, o nosso relevo é um relevo mais plano, então as águas chegam com menos velocidade, tá? Nós temos uma barragem que foi projetada para irrigação, tá? Na sua concepção para irrigação. É lógico que uma barragem que acumula água, ela também em determinados momentos ela serve para contenção de cheias, e é o que está ocorrendo agora. Ela está contendo cheia no nosso município. Isso a gente tem que contextualizar nesse sentido. E mais ainda, há pouco tempo nós estávamos passando por um período de estiagem, né? Uma estiagem severa. E o nosso município não foi diferente, tá? Então, lógico, nós estávamos administrando falta d'água, chuva abaixo da média, enfim. Agora não. Nós viemos nos preparando em função das previsões, tá? Climatológicas de mudança de laninha, que é um fenômeno com chuvas abaixo da média, para uma mudança de fenômeno El Niño, que são chuvas acima da média. E os climatologistas vinham monitorando as águas do Pacífico, enfim. Vinha dizendo, olha, não é bem certo que vai ter, enfim. E aí chegou um certo momento, não, foram categóricos, vai ter El Niño, não sabemos qual é a severidade. E com o passar do tempo, foram dizendo, severidade vai ser moderada, vai ser severo o El Niño. Nós ali da associação, tá, nós temos um princípio já, desde da concepção da associação. O que é? Fenômeno de estiagem e fenômeno de excesso de chuva, tu não ataca, tu previne, tá? Então, nós viemos há 3 meses tomando ações de prevenção. Quais são essas ações de prevenção? Tá? Intensificação na drenagem, na limpeza de drenos, intensificação na manutenção de comportas, intensificação na questão do ajuste da equipe técnica, da equipe da associação, melhoria de equipamentos, enfim, tudo para pegar e fazer as coisas com antecedência. O que nós fizemos? Fomos junto com o poder público, em reunião com o poder público, e chegamos e propomos a parceria de fazermos as coisas juntos. Por que isso aí? Porque tem partes no perímetro urbano, tá, que nós temos que ter parceria com o poder público. E isso eu digo o seguinte, qual as ações? Desassoreamento do Arroio Duro, tá? Desassoreamento do Arroio Duro em parceria com a prefeitura, nós fomos lá, propomos para a prefeitura foi sensível, alocou uma escavadeira hidráulica e nós alocamos outra escavadeira hidráulica. E aí começamos há bastante tempo o desassoreamento. Fizemos da ponte do CTG, onde se tinha licença ambiental, porque da ponte do CTG para cima não se tem licença e não é licenciado. Os órgãos ambientais não concedem licença. E fizemos até abaixo ali daquele trecho da Somuca. Então viemos todo esse perímetro urbano. Fizemos isso.
Nós da URD, tá, fizemos a parte abaixo da BR-116. Tá? Chegamos quase na ponte da Capororoca. Então, todo esse trecho nós pegamos e limpamos o arroio duro, desassoreamos, enfim, para ter escoamento dessas águas. Então, essas são as atitudes que a gente toma. Todos os drenos ali, também, o dreno passinho. Dreno passinho, muitos pensam o seguinte, que tem ligação com o arroio duro. O dreno passinho não tem ligação com o arroio duro, tá? Ele corre paralelo. Mas, onde não é perímetro urbano, tá? Recentemente nós fizemos o desassoreamento e a limpeza do dreno passinho para melhorar o escoamento dessas águas. O poder público, no perímetro urbano, tá? Fez a limpeza também desse dreno. Então, foram uma série de ações preventivas ao fenômeno El Niño, né? Que a gente tomou. Bom, o que nós temos de situação? E o que nós tínhamos de situação? Eu ia te perguntar agora, o nível, né, da barragem nesse momento. Justamente. Até o dia 3 de setembro, hoje nós estamos no dia 13, né? Até o dia 3 de setembro, tá? Nós estávamos com a cota da barragem, tá? Na cota 5205. O que é essa cota? O que representa essa cota para quem não entende? Isso é uma cota, tá? De relação ao nível do mar, tá? A nossa cota mais baixa da barragem, ela está na cota 42, tá? Então, nós temos 20 e poucos metros de lâmina de água até ela verter. A barragem verte na cota 54,88. A partir daí, na cota 54,88, ela atinge 100% da sua capacidade, ou seja, ela acumula o que ela pode acumular. A partir dessa cota, ela começa a botar para fora o excedente, tá? Então ela começa a sair água no vertedor, tá? A partir da cota 54,88. Então no dia 3 de setembro, há 10 dias atrás, nós estávamos 2 metros e 83 centímetros abaixo da cota do vertedor, da saída do vertedor. E nós estávamos com 73% da capacidade. Ou seja, faltava 27% ainda para acumular água, tá? De reserva de água para essa espera das chuvas. Neste mês de setembro, a partir do dia 3 de setembro, nós já estamos com um acumulado de 260 milímetros de chuva. Isso é muita água. Isso é água, o dobro de água da média do mês. Entendeu? E nas últimas 24 horas, tá? Já choveu 115 milímetros. E depois da meia-noite, tá? Choveu 75 milímetros. Isso aqui em Camaquã. Não quer dizer que na bacia da barragem, nos arredores, não pode ter chovido mais, porque chuva são muito irregulares, né? Isso aí. O que nós temos que observar? O estado todo do Rio Grande do Sul estão com notícias de desabrigados, desalojados, enfim. Camaquã, até agora, neste momento, nós não temos nenhum desabrigado e nem desalojado aqui no perímetro urbano. Sabemos que nós temos problema na costa do Rio Camaquã, tá? Porque o Rio Camaquã já estava em cheia. E agora pegou todas essas chuvas, então ele vai ter uma cheia muito grande. E aí qual é o problema? O problema, Ilha Santo Antônio, Pacheca, enfim. Isso aí nós temos que já que começa ter cuidado. a apresentar, né? Justamente. Já começa a apresentar esses pontos já. A gente já vai recebendo informações. Isso aí. E aí, Daniel, o que a gente tem que dizer na questão da administração aqui da barragem? Nós ali da URD, nós temos uma administração muito técnica, tá? E não só baseado em tempo de experiência, também o tempo de experiência, tá? Isso conta muito, porque nós temos ali na URD 35 anos de administração da associação, tá? Passamos por eventos, evoluímos, né? Porque quanto tempo não se via um desassoreamento no Arroio Duro? E agora, em poucos anos, nós já fizemos 2 desassoreamentos, né? Então, temos problemas para resolver? Temos problemas para resolver. Temos bairros com baixo? Temos bairros baixos, né? Que precisa
de uma atenção especial na drenagem, enfim, com todo o poder público tá fazendo tá melhorando a questão de drenagem, mas temos problema. E mais outra coisa, a questão da drenagem, tá? Tu tem um projeto, tu tem uma previsão. Agora, tu faz baseado numa média. Agora, o que sai fora da média, né? Aí é complicado, né? De tu administrar isso aí. Então, o que se faz com isso? Por isso que nós temos a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, todos esses órgãos que são os responsáveis por a questão de atender a população que porventura venha a ter problema. E aí, Daniel, eu te digo o seguinte, ó, são essas entidades que nós temos que ouvir, tá? Nós não podemos ouvir aqueles palpiteiros de rede social, tá? Porque isso aí é palpite, isso aí a gente não pode ouvir, tá? Então nós temos que atender essas pessoas que representam essas entidades. Esses têm conhecimento técnico, tá? E quando eles dizem, olha, vocês fiquem em alerta, vocês têm que sair de casa, vocês, cuidado, né? Vocês têm que evacuar. Bom, tem que ser respeitado. Seguir a orientação, né? Seguir a orientação, mas orientação de pessoas que tenham responsabilidade, que representem alguma entidade técnica, né? Essas informações que você está trazendo são ótimas para a nossa audiência, porque nós estamos aí, justamente como você falou no início da sua fala, com muita desinformação. Vendo aqui, acompanhando grupos de familiares, de amigos e até mesmo de informações, o pessoal perguntando, e a barragem? Como é que fica a barragem? Será que vai transbordar? Não vai, tudo dentro do controle, funcionando como deve ser feito. Então, traz esses esclarecimentos dentro do conforme. E aí, inclusive, se fala também nesse processo, abertura das comportas, a tão faladas comportas, abriu, não abriu. Há muita desinformação, até para a gente trazer esses esclarecimentos. Como é que está em relação a isso? Primeiro, a gente tem que explicar como é a concepção de uma barragem para irrigação, que é muito diferente de uma barragem para geração de energia. O que acontece? Barragem para geração de energia, tá? Eles acumulam o total da água. Eu não vou falar muito assim, porque eu não tenho muita propriedade, muito conhecimento técnico de geração de energia de hidrelétrica. Mas o que? Eles têm que ter um acúmulo de energia para ter um volume de água, para passar naquele gerador, tá? E gerar energia. A barragem de irrigação... E outra coisa, eles têm mecanismos, comportas, tá? Que eles abrem essas comportas ou fecham de acordo com a necessidade e tem uma baixa significativa, eles conseguem dar vazão quase que total dessas águas momentaneamente, instantaneamente, tá? Barragem que foi concebida para irrigação, nós não temos esses mecanismos de retirada de água, de rápida retirada de água. O que nós temos ali na barragem do Arroio Duro, especificamente? Tá? Nós temos 4 comportinhas, são comportinhas mesmo, pequenas, tá? Com 1 metro por 1 metro, que tem uma vazão bastante baixa. Que o quê? Quando ela atinge uma determinada cota próxima ao vertedouro ali, tá? Faltando 1,20 m para verter, tá? Ela pega nível para sair nessas comportinhas. Fora isso, tá? Nós temos o túnel adutor. Este túnel adutor, em períodos que não é de irrigação, ele fica aberto para garantir a vazão ecológica, tá? Para garantir a vida das espécies do córrego, né? Das espécies aquáticas do córrego, ou seja, do arroio, e a vazão para captação da Corsã. Tá? Fora isso, o que a gente pode fazer? A gente abre ou fecha. Só que essa vazão desse túnel adutor é muito, mas muito menor do que a contribuição da bacia hidráulica, ou seja, o que a barragem recebe na sua bacia. Então, mesmo que eu tenha o túnel aberto por um determinado tempo, ou seja, por um tempo considerável, assim, 10, 15 dias, eu não vou conseguir baixar o nível da barragem. Eu vou conseguir baixar muito pouco. Tá? E mais, a operação técnica nos diz que o quê? No momento de chuva, nós não podemos fazer abertura de comporta nenhuma. Muito pelo contrário, nós temos que fechar. Para quê?
para que essa água não se junte com a água da chuva e nem com a água quando a barragem estiver vertendo, porque senão sobrecarrega o arroio. Aí o seguinte, ó, o que nós temos? Infelizmente, nós tivemos um planejamento, isso há bastante tempo atrás, um planejamento errado da cidade. Primeiro, no seu crescimento. A cidade cresce para as áreas mais baixas. Segundo, de drenagem pluvial e cloacal. A maioria da drenagem, tá, que não deveria de ser, ela está fazendo, e principalmente dos bairros mais baixos, ela está drenando para dentro do arroio. Então, o que acontece? Eu vou falar bem simples assim. Quando eleva o nível do arroio, nível da água do arroio, tapa os canos da rede de drenagem. E aí diminui a drenagem dos bairros, diminui essa drenagem pluvial. Compromete a drenagem. Então, por isso que a gente tem que pegar, nesses momentos de chuva, a gente tem que deixar essas comportas fechadas para nós tentar manter o nível do arroio duro o mais baixo possível, tá? Então, é uma explicação assim, não sei se todo mundo entendeu, mas é o que recomenda a técnica. Isso, tá? Nós fizemos parceria com o IPH, pagamos o IPH para fazer o estudo da influência da barragem no escoamento urbano. Nós temos um estudo hidrológico que recentemente a prefeitura fez e todos esses estudos diz que é esta operação que nós devemos fazer. Então, por isso que diz, por que não abre as comportas? Não, nesse momento nós não podemos abrir as comportas. Depois, nem se deve, né? Depois que passar o evento, aí sim a gente vai avaliar se tem a necessidade de abrir ou não. Hoje nós avaliamos que, em função do fenômeno El Niño, em função das previsões, quando passar esse evento, nós vamos abrir as comportinhas, nós vamos abrir o túnel para tentar amenizar a questão dos efeitos das cheias, né? Então, em relação a isso, não há perigo nenhum também de isso ocorrer uma invasão dentro da cidade, de alagamentos, então isso também fora de cogitação. Não, na verdade é o seguinte, nós não podemos dizer isso, porque o que acontece? Por isso que eu estou dizendo, o fenômeno El Niño são chuvas acima da média e volumes em curto espaço de tempo, tá? Então, se dentro de um curto espaço de tempo vir chuvas excedentes, eu não te digo que não vai dar problema nos bairros mais baixos e coisas. Isso e aquilo. Nós temos previsão de chuva daqui nos próximos 10, 15 dias, tá? Nós temos previsão de chuva, o mês de setembro vai ser chuvoso, em todo o mês de setembro, mas dentro dos 10 dias aí nós não temos previsão de chuva significativa, por exemplo, chuvas de 100 milímetros aí. Nós não temos previsão. Previsão diz que vai chover chuvas de 20, 30 milímetros. Então nós vamos ter tempo de pegar e dar uma amenizada nessa questão. E mais outra coisa, nós temos, junto a este processo todo, a concepção, a barragem Mariuguim, que isso nos dá também nos dá a ferramenta, tá, para nós pegar e reduzir também ou amenizar esse nível do arroio. E nós estamos operando com a barragem Mariuguim. O que acontece? Agora mesmo as comportas, as duas comportas que a gente tem em ação, tá, elas estão abertas até agora. Tá? Por que isso aí? Porque a barragem do Arroio Duro não verteu. No momento que a barragem do Arroio Duro verter, nós vamos fechar aquelas comportas, porque aí a água do Mariuguim vai ficar segura, vai ficar acumulando dentro do lago do Mariuguim. Tá? Porque até então ela estava seca. Ela estava seca. Só a Mariuguim trabalha sempre com espera para chuva. Ela trabalha somente com o volume ecológico que a gente chama. Tá? E isso aí é uma ferramenta de grande importância para nós. Tá? Porque também nos ajuda a amenizar esse volume de água no Arroio Duro. Tá? Então, são várias ações que a gente toma em função disso aí. O que eu digo assim para a população? Por que eu digo que a população não escute palpiteiros do Face e coisa? Porque a gente sabe que tem muito interesse por trás disso aí. Porque tem pessoas no entorno da barragem, tá, que usa, que tem as suas ações, tá, irresponsável. Tá? Tem muita coisa assim, ó, muito plantio na área de alague da barragem.
Eu não digo que é a grande maioria, felizmente é uma minoria. Tem gente que investe, vai lá, compra propriedade no entorno da barragem. Ah, vai lá, muito bom, a barragem quando está em período de chuvas abaixo da média, né? A barragem está baixa, vai lá e faz um empreendimento dentro do lago. Isso é proibido, né? Na área de alague. E aí depois fica criticando a operação da UID nas redes sociais. E pior, o seguinte, que infelizmente, né, tem parte da população que dá ouvidos, né, em vez de pegar e ir para a Defesa Civil, para essas entidades técnicas que têm capacidade de esclarecer a população. Então, muito cuidado, a gente tem que ter calma, nós temos que também enxergar ao nosso redor, é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas passando muito, muito trabalho aí, nós não temos problema por enquanto na nossa cidade. Enfim, estamos trabalhando sempre com técnica e tal. Então, nós temos que ficar atentos. Ouvir a Defesa Civil, o que o Corpo de Bombeiros tem a falar, o que a Prefeitura tem, as secretarias, para nós tomar as ações que sejam necessárias. Bom, a gente precisa se encaminhar para o final da nossa entrevista, mas preciso lhe perguntar, hoje a barragem está com 95% da capacidade total, mas vamos lá a uma projeção, que a gente espera que não aconteça. Se chegasse a 99%, por exemplo, qual seria o protocolo adotado pela UID em relação a isso? O mesmo protocolo. Se tiver período de chuva, não se abre comporta. A partir que passe esse período de chuva, tá? Aí a gente pega e fica com aquelas comportinhas abertas, mesmo sabendo que muito pouca influência vai ter na questão da acumulação de água. Abre o túnel ali e coisa para tentar amenizar essa questão. Mas a barragem, eu digo o seguinte, a barragem vai verter, tá? Porque nós estamos num fenômeno El Niño, chuva acima da média, tá? Ela vai verter, tá? Esperamos que quando ela vertam, claro que a gente vai ter mecanismos de amenizar esses problemas, tá? Esperamos que quando ela vertam, nós temos uma condição de chuva mais, vamos dizer, espaçada, volumes menores de chuva, e nós estamos entrando numa época de volumes com menos volumes, por exemplo, outubro já é um mês historicamente que chove menos que setembro, né? Novembro muito menos, aí a gente já começa a usar a água para outros fins, para irrigação, enfim. Então tem um critério adotado, né, que é para isso, né? Com certeza. E a UID faz todos os dias atualizações oficiais nas suas redes, no seu site. A gente também aqui traz durante a nossa programação. É para esses canais que você deve se informar aí, para não propagar também tantas desinformações. Bom, Everton, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso programa Primeira Hora para a nossa comunidade. Então, esclarecendo alguns anseios aí dos nossos ouvintes que estavam preocupados. A princípio, tudo dentro do conforme, tudo certo. Isso aí, Daniel. Eu agradeço muito a oportunidade de estar esclarecendo a população. Quero dizer que lá na UID a gente está à disposição de todos da comunidade para responder dúvidas, para tirar algumas dúvidas, para esclarecer até a operação do sistema. Nós já recebemos alguns questionamentos da comunidade, ou seja, da Câmara de Vereadores, de alguns vereadores, esclarecemos como é a nossa operação, Defensoria Pública, nós já esclarecemos também. Então, nós estamos abertos a qualquer esclarecimento. E dizemos o seguinte, nós temos que ter calma e nós temos que seguir as entidades que realmente têm a responsabilidade de preservar pela vida humana. Perfeito, conversamos com o Everton Fonseca, engenheiro da UID, trazendo esclarecimentos aqui na nossa programação, no nosso programa Primeira Hora. Forte abraço. Forte abraço e boa sorte, e que Deus nos ajude aí e nos reserve sempre dias melhores.